Isaías 53, nós vamos ver algumas visões proféticas do Senhor aqui, nesse texto sagrado. E quando nós vemos esse verso 3 aqui, irmãos, diz aqui: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, não fizemos dele caso algum. Então nós vemos aqui, nessa primeira visão profética, que o Senhor foi um servo desprezado, foi um ser desprezado pela sociedade da época. Os judeus não aceitaram o Senhor Jesus Cristo, porque ele chegou com uma mensagem que era contrária exatamente ao pensamento deles naquela época. A mesma coisa é hoje que nós vivemos, irmãos. Jesus hoje é rejeitado. Por quê? Por causa quando você pega a Bíblia Sagrada e coloca a Bíblia Sagrada como ela é, no exegese do texto bíblico, para as pessoas tendem a rejeitar o Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia vai confrontar a ideologia das pessoas. O que Jesus no seu ministério terreno fez foi confrontar a ideologia das seitas que até então existia, ou da religião do povo de Deus, os hebreus, como existia, e tem demais religiões que existiam naquela época. Jesus confrontou, então ele foi rejeitado. E além de ser rejeitado, diz o texto aqui que ele foi um homem de dores. Ele sofreu em nosso favor. Diz aqui o texto aqui, ó, homem de dores, experimentado no trabalho. Então essas profecias se cumpriram no Senhor Jesus Cristo. Ele sofreu as injúrias que nós devíamos sofrer. Ele sofreu as afrontas que hoje nós sofremos. Às vezes alguma afronta e nós ficamos amargurados, angustiados, tristes, abatidos. Mas ele sofreu a pior afronta, que foi deixar o esplendor da sua glória e se humilhar, como diz Paulo aos Filipenses. Ele se humilhou de tal maneira em nosso benefício. Tudo isso Jesus fez por amor a nós, por amor à nossa alma, por amor à nossa salvação. Então a Santa Ceia é um culto onde nós temos que examinar exatamente tudo isso que Jesus fez em nosso favor. Você acha que nós merecíamos o Senhor deixar o céu e vir a esse mundo sofrer essas angústias, sofrer exatamente essas injúrias, ser desprezado? Ah, você não é rei de judeu, você não é isso, não é filho de Deus, você não pode salvar a si mesmo, salva nós também. Ser esbofeteado, ser caluniado, dá vinho com fel para ele beber. Irmãos, quais as afrontas o Senhor suportou por nós? E essas profecias se cumpriram lá na cruz do Calvário, e muitas vezes nós não estamos observando esses detalhes, irmãos. Então, a primeira profecia que nós vimos cumprida no sacrifício do Senhor, foi exatamente que ele foi desprezado e homem de dores, sofreu por nós, sem contar a dor da cruz, uma dor que ninguém pode calcular, porque as mãos pregadas e os pés pregados em nosso favor. Se você leva uma martelada no dedo já dói, colocar uma espetada no dedo já dói, imagina ter a mão perfurada, as duas mãos e os dois pés perfurados. Mas ele sofreu isso por amor a mim e a você. E nós vamos participar do corpo dele que foi entregue por nós na cruz do Calvário, e ele falou: a minha carne é verdadeira comida. Nós vamos nos alimentar do corpo do Senhor, irmãos. É motivo de nós lembrarmos do que o Senhor fez por nós. A salvação custou um preço muito alto para Deus. Não é preço de ouro nem de prata, mas é o sangue da vida eterna. É o sangue do Senhor Jesus Cristo. Ele foi humilhado, foi rejeitado, sofreu dores por amor a mim e a você, irmãos. Mas quantas vezes, irmãos, essas profecias passam desapercebidos por nós. A segunda profecia que nós contamos nesse texto aqui é o verso 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Olha só, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aflito e ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido por Deus em nosso favor. Irmãos, ferido por Deus em nosso favor.
Você acha, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo suportou tudo aquilo em vão? Não. Ele suportou tudo aquilo por amor à nossa alma, por amor à nossa vida, por amor à nossa salvação. Porque Ele nos ama. Porque Deus nos amou e deu seu Filho para sofrer essas afrontas em favor de nós. Ele foi ferido por Deus. Ele foi ferido por Deus em favor da nossa vida. Em favor de nós termos uma vida eterna com Deus. Porque Deus sabia na eternidade que o seu Filho tinha que ser sacrificado em nosso favor. Porque os judeus sacrificavam bode, carneiro, ovelhas, sacrificava novilha, mas Deus não se agradava disso, não, Deus nem queria isso. Mas o sacrifício do seu Filho, o seu Filho ferido na cruz do Calvário, foi o sacrifício perfeito para comprar a minha e a tua alma, para pagar o preço da minha e da tua alma, irmão. E muitas vezes, irmãos, nós esquecemos disso. É tão fácil se alegrar com a salvação, mas é tão difícil, irmãos, a gente pensar no que custou essa salvação. Irmãos, a Bíblia nos conta de Abraão quando foi sacrificar Isaac. E a Bíblia fala que os dois foram lá e Abraão ia sacrificar mesmo Isaac. Agora imagina Deus sabendo que enviar seu filho a esse mundo e que o seu filho ia ser sacrificado em nosso favor. A Bíblia fala que na hora da angústia do Senhor, houve trevas sobre a terra. Deus virou o rosto desse mundo para não ver exatamente os nossos pecados lá na cruz do Calvário, que estava sendo levado por Jesus Cristo. Ele foi ferido, irmãos, olha só, verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades. A sua doença maior, que era o pecado, Ele levou lá na cruz. A nossa enfermidade, que nós não podíamos ter cura de jeito nenhum, se não fosse Ele sofrer por mim e por você, não haveria cura. Mas Ele sofreu por mim e por você, para nós termos cura. E a cura eterna é a vida garantida, que Ele garantiu lá na cruz do Calvário, em nosso favor, irmãos. Santa Ceia é um culto alegre, um culto de alegria, um culto de gozo, quando nós lembramos dessas profecias cumpridas em nosso favor. Mas às vezes, irmãos, nós nos acostumamos a tomar Santa Ceia, que essas profecias não têm mais valor para nós, não tem mais sentimento profético, não tem mais sentimento profético. Aquele sentimento profético da Bíblia Sagrada, que Deus incluiu no texto aqui, para nós é irrelevante. Mas quando nós temos amor à salvação, amor à obra sacrificial de Cristo, nós começamos a valorizar muito, e isso tem um valor muito grande, tem um peso muito grande para a nossa alma. Então Ele foi desprezado, sofreu dores, Ele foi ferido por Deus em nosso favor. Irmãos, você acha que você conseguiria comprar a sua alma das mãos de Satanás? De jeito nenhum. Paulo fala que a salvação, quando Cristo comprou as almas do mercado de escravos. Nós estávamos lá como escravos. Mas Deus foi lá e comprou pelo precioso sangue de Cristo. Agora você é dele, você tem direito de participar da mesa, sentar com ele à mesa. Ele é anfitrião, você é convidado, você se assenta com ele. Aleluia, irmãos. Você participa do seu corpo, do seu sangue. Ele diz, a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem não come a minha carne, não é meu sangue, de parte comigo. Nesta manhã você vai se alegrar porque Deus vai encher você de gozo, de alegria, a tua alma vai sair saciada. Deus quer renovar as tuas forças, renovar o teu ânimo, irmãos. Quando você começa a meditar nas profecias, Deus renova o nosso ânimo. Com o decorrer do tempo, quando as profecias não são mais, algo na nossa mente efetivo, nós começamos a nos entristecer, mas quando as profecias são reativadas na nossa mente, no nosso coração, nós passamos a ter gozo, nós passamos a ter alegria pela salvação, nós passamos a nos contentar com aquilo que Deus fez em nosso favor na cruz do Calvário. Outra coisa que nós vemos aqui que Jesus fez por nós, irmãos, das profecias desse capítulo 50 de Isaías, está no verso 5, diz aqui, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões,
e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha só, o sofredor transpassado por nós, ele foi transpassado por nós na cruz do Calvário. As nossas transgressões, irmãos, que nós deveríamos pagar, agora Jesus Cristo lá na cruz, lá, crucificado, ele foi transpassado por nós agora, ele sofreu as afrontas, sofreu as injúrias, sofreu tudo que nós deveríamos sofrer, e agora nós estamos libertos, livres. Paulo escrevendo aos Gálatas capítulo 5, verso 1, diz assim, ó, estando livres, liberto, não colocar debaixo de julgo. Você está livre, procura ficar livre. Irmãos, tem pessoas que Jesus liberta e a pessoa tem prazer em voltar a ser cativo de novo. Deus nos liberta para sermos livres. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus liberta das amarras do pecado, das amarras de Satanás, para termos liberdade de cultuar, liberdade de falar com Deus, liberdade de se achegarmos a Deus, irmãos. Outra coisa que nós vemos aqui, irmãos, nós vemos aqui no versículo 6, todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviar pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Todos nós andamos desgarrados, todas as pessoas andam desgarradas, mas Jesus chamou pelo Evangelho, chamou pelo Espírito Santo, chamou para a salvação. Como ovelhas, né? Nós estávamos desviados, cada um para o seu caminho. O caminho do homem é o caminho da imperfeição, é o caminho que não leva a nada. Mas quando nós entramos no caminho que é Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho agora é diferente. Veja bem, e mais uma coisa aqui, olha irmãos, mas o Senhor fez cair sobre ele iniquidade de nós todos. O que isso quer dizer, irmãos? Ele carregou os nossos pecados e levou toda a culpa que nós tínhamos da morte eterna, ele levou sobre si na cruz do Calvário. Irmãos, Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 6, quando ele fala exatamente sobre o pecado, que o pecado não tem mais domínio sobre o ser humano. Paulo usa uma expressão lá exatamente para falar sobre isso aqui, sobre o Senhor Jesus Cristo, que quando ele levou exatamente os nossos pecados, ele pagou exatamente tudo que nós deveríamos pagar, ele pagou em nosso favor, então agora estamos libertos para não entrarmos em julgo agora de novo. Então, aqui Isaías profetiza assim, todos andamos desgarrados como ovelhas, cada um desviar para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele iniquidade de nós todos. Deus falou assim, meu filho, você vai lá, você vai pagar por esse povo, para indicar um caminho por eles. E Jesus falou lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é que nos conduz aos céus, irmãos. Não existe igreja que leva você para o céu, não existe pregador que leva você para o céu, não existe artimanha de homem que leva você para o céu. Quem leva você para o céu é o caminho Jesus Cristo. É Jesus Cristo, irmãos. Esse caminho está aberto hoje. O véu do tempo se rasgou de alto a baixo, o caminho está aberto para mim e para você. Hoje é o dia de nós entrarmos no céu, pelo vivo e novo caminho, pelo sangue, como diz Hebreus. Mas, irmãos, como é difícil nós assimilarmos essas promessas proféticas em nosso favor. E hoje, irmãos, está mais difícil ainda. Jesus levou sobre si os nossos pecados, ele foi traspassado, ele carregou nossos pecados, ele levou toda a culpa que você tinha. Agora você se achega na mesa do Senhor sem culpa, porque Jesus pagou a tua culpa. Não tem mais ninguém para te acusar agora, embora Satanás nos acuse de noite, mas a acusação dele não tem validade, porque Jesus pagou a tua culpa na cruz do Calvário. Irmãos, quantas vezes, irmãos, nós olhamos para esse texto aqui e nós achamos que nós ainda temos muita culpa. Temos culpa se nós pecarmos. Veja bem, vivemos na prática do pecado, mas se você pecou e se arrependeu, você não tem mais culpa, porque Jesus pagou a culpa, tua culpa na cruz do Calvário. Outra coisa que nós vemos nesse texto bíblico aqui é no verso 7, diz que ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda
tosqueadores, ele não abriu a boca. O que isso nos ensina, irmãos? Nos ensina o quê? Ele foi exatamente o cordeiro mudo. Carneiro, eu já vi matar muito carneiro quando era criança. O carneiro, ele não berra, ele sai lágrima do olho quando você enfia a faca. A lágrima sai do olho. O cabrito é um escândalo danado, berra, porco, grita, mas o carneiro não. Corta a gargantinha dele lá, e você pega um canudinho e sopra entre o couro dele e a carne, o couro dele solta todo da carne, é só você fazer um corte e tirar todinho. O carneiro é a carne saborosa. O cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. O cordeiro que você se alimenta na Santa Ceia. O cordeiro sacrificial. Aquele cordeiro que o povo de Israel matou lá no Egito. Para comer a carne assada com ervas amargas lá. Para mostrar exatamente que Deus ia pegar o sangue. E eles pegaram o sangue e passaram na porta para o anjo da morte não matar os primogênitos. Esse cordeiro foi sacrificado em nosso favor. Hoje você se alimenta dessa mesa farta que o Senhor deu lá na cruz do Calvário para você, irmão. Irmão, se alimente disso, irmão. Irmão, que coisas gostosas, saborosas, que Deus dá para você, gratuitamente. Esse banquete, Ele nos oferece, nos convida para participar disso. Irmãos, olha que diz aí exatamente, Ele não abriu a sua boca. Como o cordeiro mudo, Ele não abriu a sua boca, Ele não reclamou. Irmãos, a salvação é de graça, e muitas vezes nós vivemos uma vida de resmungão, de reclamão, nada está bom, tudo está ruim. Não, irmãos, glorifique a Deus, porque Deus tem salvado a tua alma do inferno, Deus comprou a tua alma da perdição, Deus pagou a tua culpa, você agora é dele. Deixe de murmurar, deixe de reclamar, glorifique a Deus, porque Deus comprou a tua vida. Mas o povo hoje reclama por tudo, irmãos. Irmãos, para com isso. Jesus foi lá para a cruz sem reclamar. Ele não murmurou, não. Ele poderia recusar, mas não recusou. Ele poderia gritar e pedir ajuda de Deus. Como ele disse, eu pediria ao Pai, mandava 12 legiões de anjos, acabava com todo mundo, mas nós não estaríamos aqui hoje. E ele foi lá para a cruz sem reclamar, mas nós estamos aqui hoje adorando e glorificando o nome dele, irmãos. Irmãos, que privilégio nós temos como igreja do Senhor de participar dessas promessas em nosso favor. Olha aqui. Olha só, ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado no matador e como ovelha perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca, fica quietinho. Eu vou lá, Pai, vou fazer a obra que o Senhor mandou fazer, vou cumprir o que o Senhor determinou, porque aquele povo merece, é os teus filhos, foi feito segundo a mais tua semelhança. Eu quero restaurar eles, eu quero que eles sejam a minha igreja, eu quero que eles sejam o meu corpo aqui na terra. Olha o que Jesus fez por mim e por você, irmão. Será que Jesus não merece algo em troca? Não, nem um louvor, nem uma adoração, nem uma glorificação, irmãos. Mas muitas vezes os nossos lábios se cerram com isso e se torna um problema sério. Outra coisa que nós vemos aqui, irmãos, está no verso 8. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Verso 8 aí nós vemos exatamente, ele foi cortado por causa da nossa injustiça. Olha só, da opressão do juízo foi tirado. Olha só, Jesus, ele foi exatamente, nos tirou de tudo isso, do juízo eterno, da condenação eterna, do julgamento do trono branco, que é para a condenação, da opressão de Satanás, ele nos tirou. Quem contará o tempo da sua vida? Jesus é eterno. E nos comprou para nós sermos eternos. A pessoa que nasce neste mundo e aceita Jesus, ele vai viver eternamente com o Senhor.
Ele tem a vida eterna garantida com Jesus, para viver eternamente com o Senhor. Então veja bem, e quem encontrará o tempo de sua vida, Jesus é eterno, a igreja, a eternidade está preparada para ela. Você pega o Apocalipse lá, você vai ver isso. A eternidade está preparada para a igreja do Senhor. E muitas vezes, irmãos, nós queremos limitar o tempo. Nós estamos satisfeitos com os anos que vivemos. Ah, eu vivi 80 anos, estou com 80 anos. Irmãos, você sabe o que é eternidade? Eu não sei. Se você souber o que é eternidade, me explica. O que é eternidade? Só você falar como Moisés. De eternidade a eternidade, tu é Deus. Isso quer dizer, não tem começo, não tem fim. Eternidade não tem começo, não tem fim. Você sabe o que é você nascer nesse mundo? Você vê esse mundo e agora nunca mais você vai ter, a sua vida vai ter fim. Viver eternamente com Deus. Ser igual a Jesus lá no céu. Que a Bíblia fala que seremos igual a Ele. Que privilégio da igreja, irmãos. E essas profecias, praticamente a gente esquece delas. E a gente fica, às vezes, limitando o nosso tempo. Ah, eu quero viver 100 anos. Não, irmãos. Eu quero viver os dias que o Senhor me dá. Somente isso. Porque eu sei que a eternidade está reservada. Como Paulo dizia assim, para mim eu morrer é ganho. Eu tenho lucro em morrer. Bom é partir estar com o Senhor. Irmãos, gozar já da eternidade agora é um privilégio do cristão. Então diz aqui, por quanto foi cortado da terra dos viventes, mas pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Pela transgressão do meu povo, por causa de você, Jesus foi atingido. Por causa de mim, Jesus foi atingido. Alguém tinha que pagar o preço, alguém tinha que fazer um sacrifício perfeito. E Deus sabia que não existia um homem nascido de mulher aqui na terra que poderia fazer, mas aquele que nasceria, gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem pura, esse iria salvar a humanidade em favor de Deus. Ele ia salvar a humanidade, e salvou a humanidade, salvou a mim, salvou a você. Tão somente ser fiel, guarda a tua coroa para que ninguém tome a coroa, guarda a tua vida nas mãos do Senhor, para que o Senhor um dia te arrebate, leve para junto dele e diz: vinde bendito do meu Pai, para o reino que está proposto, o reino eterno, vida eterna. Irmãos, essas profecias têm que estar no nosso coração, nas nossas vidas, irmãos. Outra coisa que nós vemos aqui no verso 9 aqui. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez justiça, nem houve engano na sua boca. José de Arimateia tinha uma sepultura que nunca tinha sido usada. E ali colocaram Jesus, ele pegou e depositou Jesus ali. Com o rico ele foi colocado na morte. Na morte, ele foi lá com o rico. Teve o privilégio de ser colocado. Mas durante a sua vida, ele viveu como um ser humano comum, um ser humano normal. Ele teve sede, teve fome, que foi enganado até por uma figueira. Até uma figueira, uma árvore, tentou enganar Jesus. Só que sofreu as consequências. Porque figueira, quando tem folha, é porque tem figo. E Jesus viu que a figueira tinha folha, só que Jesus sabia que ela não tinha figo. E foi lá buscar figo, foi lá procurar. Você tem figo, você tem fruto? Foi lá procurar, não tinha figo. Amaldiçoou a figueira, no outro dia disse: mestre, a figueira que o senhor amaldiçoou secou. Claro que secou. Mentiu, enganou. A mesma coisa, irmãos. Somos nós. Não podemos tentar enganar o Senhor. Ninguém engana o Senhor não, irmãos. Deus é o Senhor absoluto nos céus e na terra. Ele conhece a cada um do nosso interior. Aquela figueira tentou enganar Jesus, mas ela sofreu as consequências. Cada um de nós temos que pensar muito nisso. O Senhor Jesus Cristo, ele foi exatamente na sepultura com os ricos, mas nesse mundo ele viveu como um ser humano comum, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca, não. Jesus nunca enganou ninguém, nunca vai enganar, não, irmãos. Irmãos, essa semana encontrei várias pessoas. Porque eu falei: não, pode parar. Não aceito isso não. Igreja não tem nada a ver com isso.
Jesus não tem nada a ver com isso. Se o homem faz, é problema dele e seu. Agora, Jesus e igreja não tem nada a ver com isso, não. Não vem com história, não. Não me vem com história, não, que eu não aceito isso, não. Jesus não tem nada a ver com isso. A igreja não tem nada a ver com isso. Quem tem são os seres humanos que são infiéis. Tentam enganar o Senhor. Mas o Senhor ninguém engana, irmãos. O exemplo da figueira foi dado. Jesus, você tem folha? Tem. Então eu quero ver se você tem fruto mesmo. Quero ver se você tem fruto mesmo. Não tem fruto? Seca. Irmãos, toma muito cuidado com isso. Olha só. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça nem houve engano na sua boca. Aqui falando exatamente sobre os ímpios, falando dos ladrões na cruz do Calvário, que Jesus foi crucificado, né? Um à direita, outro à esquerda, Jesus do centro, exatamente, para dizer assim, é igual, né? Está igual, os ladrões. Mas Jesus não era igual a eles, não. Pelo contrário. Lá na cruz Jesus salvou um dos ladrões. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Irmãos, e se nós partirmos hoje, irmãos, nós vamos estar com o Senhor na glória. O crente não fica dormindo, nem fica lá no caixão, não. O crente parte daqui e já vai para a glória com o Senhor. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Irmãos, que privilégio da igreja. Partir estar com o Senhor. É por isso que Paulo falava, melhor é partir. Melhor é ir embora desse mundo. Melhor é ir embora desse mundo, coisa maravilhosa. Mas vamos ver o que diz aqui o versículo 10, aqui para nós encerrarmos. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Irmãos, essa expressão me machuca. Todavia ao Senhor agradou. Fazer o quê, irmãos? Irmãos, você já pegou um dedo, daquelas maquininhas que, sabe que antigamente as irmãs moía carne? Pão, né, pão seco. Você chegou a pegar o dedo naquilo lá? Ou a pontinha da unha assim? Como dói, irmãos. O Gilvan que estava ferramenteiro, já deu uma limada, Gilvan, assim na mão? Já? Aquele chicotinho. Rapaz, você já pensou? Todavia o Senhor agradou em moê-lo. Moeu Jesus lá na cruz. Em nosso favor, irmãos. Sabe por que Deus fez isso? Ele moeu o filho para não moer a criação. Tem alguns teólogos do século XVI que escreveram muito sobre isso. Sobre exatamente Deus, e moeu Jesus Cristo para não moer a criação. Porque Deus poderia se revoltar contra a sua criação. Irmãos, se você faz uma coisa, se você fez esse negócio aqui, e não ficou do seu gosto, o que você faz? Ou quebra, ou joga fora, não é isso? Mas Deus, sabendo que a criação dele, que ele fez perfeita, ia se manchar, Deus falou assim, filho, lá na eternidade, eu vou ter que te moer, rapaz. Você vai ter que ser moído. Olha, você vai sofrer dores porque aquele povo lá não aguenta não, você vai ter que sofrer por eles. Você vai ter que sofrer por eles. Então, irmãos, o que nós vemos exatamente? Ele obedeceu a ser moído por nós. Ser triturado em nosso favor. Irmãos, e qualquer coisinha, motivo, eu não vou mais na igreja, não vou mais cultuar Jesus. Irmãos, olhe para a cruz, olhe para o sacrifício do Senhor. Jesus foi moído por você. Quem foi moído aqui no dia não foi pastor Pedrosa que foi moído por você, não. Não foi a Renovada que foi moído por você, não. Não foi o bispo que foi moído por você, não. Não foi o apóstolo que foi moído por você, não. Quem foi moído por você foi Jesus. Jesus te salvou, pagou o preço da tua alma, comprou a tua salvação, te redimiu, te reconciliou com o Pai. Você agora tem acesso aos céus, irmãos.
Irmãos, será que isso não tem valor nenhum para você? Não tem valor nenhum para a tua alma? Não tem valor nenhum para a tua vida, irmão? Com certeza tem. Porque se você não valorizar essas profecias na tua vida, alguma coisa está errada com você, não com a Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada, essas profecias se cumpriram em Jesus, para nós desfrutarmos dessa bênção. Isso aqui tudo se cumpriu em Jesus, para nós desfrutarmos dessa bênção. Essas promessas de Deus em nosso favor, essas profecias, para o Senhor Jesus cumprir, para nós desfrutarmos das promessas de Deus, que um dia Ele ia enviar aquele exatamente que Satanás ia picar o calcanhar, a serpente ia picar o calcanhar, mas o Filho ia esmagar a cabeça da serpente. Jesus esmagou a cabeça da serpente do pecado, moído lá na cruz do Calvário, para nos redimir, para nos conquistar para Deus, e para nos levar eternamente ao seio do Senhor. Irmãos, que Deus nos ajude, irmãos, a lembrarmos dessas promessas de Deus em nosso favor, porque Deus, irmãos, quer fazer grandes coisas em nossas vidas, mas às vezes nós estamos tão relaxados com a nossa salvação, não temos sentimento nenhum com a nossa salvação, mas Deus quer despertar um sentimento de alegria e de gozo pela nossa salvação. Vamos louvar.